É, Fechou o microfone, Lu. Boa noite, gente. boa noite. Boa noite, querida. Essa é a 32ª Revista Viva, hoje sobre a direção de Graça Campos, e 2 artigos. É uma edição que não segue o fluxo normal da publicação na Revista Brasileira, porque são artigos de 2012, por conta da temática, né? Que a temática é o consumo e é o que, vocês vão trabalhar aqui. Então, a gente escolheu essa temática porque faz muito sentido. E aí, os 2 artigos. Então, eu agradeço a presença de todos e a disponibilidade de Maristela, de Valéria, o esforço que ela está fazendo para estar aqui hoje, e de Graça, que de pronto aceitaram o convite de participar da revista. E vamos lá. Andréa. Valéria, quando você não estiver falando, então vai precisar ficar mutado. Eu vou sair aqui por um minuto. Tá. Bom, boa noite. Obrigada, Luísa, por coordenar, por manter viva, né? A gente fica feliz que este projeto começou por conta de uma pandemia, mas se sustenta e não só aqui, mas nas gravações posteriores, né, que o pessoal pode ver, então tem sido um material rico, importante, e que a federação, vamos dizer, faz questão de manter vivo. Então, nosso agradecimento, porque mesmo tendo a gravação, se vocês não estão aqui, a gravação fica murchinha, né? Então, é um prazer ter aqui cada convidado. Hum? Boa Vamos, noite a todos. É, Vamos fazer um pequeno relaxamento para a gente entrar nesses 2 temas e abrir, né? Que são temas de 2012 e que são tão importantes e que cada dia mais precisamos de falar e conversar sobre eles. Então vamos lá. Respirando, tirando as tensões do pescoço, veja onde está mais tenso. Tirando os consumos, né? O tanto que a gente é consumida. Ok, vamos voltando aqui agora. É, Nós temos a Maristela e a Valéria para apresentar um pouco, né? Fazer uma pequena sinopse dos artigos que elas escreveram. Depois a gente divide em salas. Eu não sei se a gente começa com a Valéria por causa da questão dela de ter que sair, Sim. ou se ela ainda está num lugar muito barulhento, aí a gente começa com a Maristela. O que que vocês acham, Valéria e Maristela? Acho que seria Eu acho que a Valéria falou que ela vai pegar melhor fogo, começar né? do que entrar aqui nesse silencioso. Talvez Sim. acho que seja importante ela começar e ter esse tempo. Eu consigo te ouvir bem, eu vou estar aqui até o final.
O que eu acho que é mais importante agora é eu achar um espacinho mais silencioso. Quer que eu Então, você está comece? passando a palavra para Maristela. Então, vamos lá, Maristela, começamos com você. Tá bom, Reforça para a gente o seu título, né? tá. Meu nome é Maristela Colombo, a maioria aqui acho que eu conheço, me conhece um pouco. Eu sou psicóloga, psicóloga clínica, psicóloga judiciária. Eu sou psicanalista, psicodramatista e meu mestrado é em Ciências Sociais, justamente para escrever sobre essa construção da identidade do adolescente, né? E, e quando surgiu essa sessão temática do psicodrama, da revista, né? Eu fiquei muito interessada e falei, nossa, eu quero falar sobre um pouco sobre isso. Eu pensei em fazer da seguinte forma, eu não vou apresentar nada, eu vou falar. Então, eu escolhi alguns tópicos para eu ir falando sobre o que é esse artigo e depois a gente pode discutir. Quanto tempo tem de fala, mais ou menos? Uns 20 minutos, o quê? Menos? Quanto mais ou menos eu vou usar? Acho que 20 minutos, 15, Tem 20 minutos. sido 20 minutos. 20 20, minutos. Já 20, tá. Então, vou ler o resumo para as pessoas se inteirarem do que é isso. O nome chama Modernidade, a construção do sujeito contemporâneo e a sociedade de consumo. Quando eu fui ler o texto, né, eu achei muito interessante porque ele, nossa, eu fiquei até, eu mesmo fiquei impactada, porque eu falei, nossa, ele é muito atual. Ele é muito atual porque eu tive que escrever outras coisas e agora terminei praticamente começo desse ano, e eu falei, nossa, mas estava tudo aqui. Eu pensei comigo, né? Assim, no fim, quando você quer trabalhar sobre essa questão do mal-estar na contemporaneidade, quando você quer trabalhar sobre essa construção da subjetividade, se acaba buscando autores que vão falar do tipo de sociedade que a gente vive. Então, dentro dessa sociedade moderna, a gente vai pegar um monte de tipo de sociedade. Sociedade do espetáculo, sociedade da ostentação, sociedade do consumo, e vários autores falando, né, muito sobre essas questões que têm a ver com o consumo. No fim de tudo isso, tem a ver com o consumo, né? O que é o que se tornou esse projeto de modernidade? Então, para falar um pouco do artigo, ele propõe uma discussão para entender de que forma o sujeito contemporâneo ele é influenciado pelas transformações do mundo moderno e como se constituiu através delas. Propõe suscitar debates sobre a sociedade contemporânea como geradora de mal-estar da civilização e sua contribuição em situações potencialmente de risco, nos contextos individual, social, profissional, familiar, bem como debater os efeitos da modernidade sobre o sujeito contemporâneo, como esse afetado por situações que muitas vezes desconhece, mas que são consequências do tempo no qual existe. Tempo agressivo, impiedoso, que somente dá passagem para os que podem consumir e os que se encontram em situações ditas normais e legais. E esse texto foi escrito, então, em 2012, a gente está em 2025, 13 anos, né? 13 anos. E aí eu pego lendo isso, falando, nossa, o que mudou nesses 13 anos? Mudou a velocidade das informações, mudou as mídias e as redes sociais, como que elas chegam. É interessantíssimo que hoje, atendendo uma paciente, ela tem uma filha de 11 anos, ela traz que a filha conversa, porque a gente, eu vou falar a gente aqui em termos mais ou menos nós, a gente pode estar no Facebook, no Instagram, pode ter algumas redes sociais e tal, mas eu não sei se a gente entende muito bem dessas mídias, né, desse mundo da internet, como os adolescentes entendem. E a menina tem 11 anos, é uma pré-adolescente, e ela traz assim, não, a minha filha conversa agora meu papelzinho está aqui, mas ela conversa num aplicativo dentro do Instagram.
E eu pesquisei, falei, mas o que é isso? Ela falou, eu não sei, elas falam todas as verdades, eu estava preocupada, porque aí cada um coloca o que pensa do outro, o que você acha do fulano, eu acho feio, eu acho chato, às vezes é legal. Ela falou, eu achei um horror. Eu falei, dá o nome do aplicativo, são 3 siglas, CMG, qualquer coisa assim. Abri para ver o que era, e o que eu achei mais interessante, que o aplicativo, ele vai dizer exatamente assim, NGL é um aplicativo que tem proposta de criar interação saudável e fazer declarações ou realizar perguntas para as pessoas, para os amigos. O aplicativo chama Not Gonna Lie, não vou mentir, em tradução livre. E aí eu falei para ela, está explicando, a tua filha não está mentindo, ela está colocando o que ela pensa. E eu achei interessante, porque para quem está escrevendo sobre mídia social, sobre rede social, eu estou bem por fora. Nossa, eles são antenados, sugestionados, eles são controlados, né, por algo que os pais não conseguem muito controlar. Por mais que fala assim, põe, esqueci o nome agora, mas assim, você intermediar, né, o que eles podem assistir, o que não pode, o que pode usar em aplicativo. Então, essa foi uma questão que me veio, né? Então, o texto vai falar assim que o homem moderno ele sempre acreditou, né, assim, fruto de lutas históricas e tal, mas ele acreditou que ele ia poder ser um ser livre, né, que ele poderia ter liberdade, emancipação das amarras, então, que se tinha, né, no mundo que era anterior ao tempo moderno, né, esse nome tempo moderno, né, e assim as amarras econômicas, ideológicas, sociais, as questões familiares, né, e ele ia ser o condutor da própria história. E com o passar do tempo, o que a gente viu, né, o que a gente percebeu, o que é modernidade, o que é moderno? Mercado, economia, educação, liberdade, o que é moderno, né? E que liberdade que é essa, né, que a gente buscou e chegou até aqui, né? Ele continua ligado a muitas amarras, talvez até muito mais amarras do que se tinha antes, se a gente for pensar na forma como o mundo hoje ele está coordenado, vamos pensar assim, como que ele está coordenado? As mídias, as redes sociais, e como essa mídia vai chegar até você e como ela vai te manipular naquilo que você vê, os algoritmos, naquilo que você pensa, naquilo que você gosta, na moda, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E aí, o Bauman, ele já falava sobre essas questões, né? Que ele tinha se preocupado um pouco com essa questão da modernidade, isso é um livro dele de 1998, e ele falava assim, se anteriormente a sociedade dita moderna era vivida como sólida, com projetos sociais, ideologias condutoras de rumos para os homens, que não se, hoje não se tem mais isso. Vive-se, como ele denomina, uma espécie de modernidade líquida. Foi quando ele começou a falar do amor líquido, sociedade líquida, né? Líquida, fluida, desapegada de promessas ideológicas, compromissos sociais e políticos e com consumismos exacerbados. O que importa é consumir sem pensar nas consequências das compulsões estimuladas pelo mundo moderno. Compulsões que levam cada vez mais à individualidade e ao isolamento afetivo como forma de proteção. E isso que a gente está vendo hoje na atualidade, quando você vai escrever ou pesquisar sobre isso, o que aconteceu? A gente fica tão no online, tão no TikTok, as crianças, então, TikTok, Instagram, esse aplicativo, fica todo... O celular virou extensão do nosso braço, a gente não sai sem segurar ele na mão. Então, assim, o que aconteceu, né? Eu acho que, de repente, a gente está muito mais, mas muito mais isolado, individualizado, porque você fica muito sozinho, você fica entre você e a máquina pode ser o computador, o smartphone, o tablet, alguma coisa que vai conectar você, a conectividade. Quanto mais conectado, né, mais conectividade você tiver, mais isolado você pode se tornar.
porque você não fica mais na relação real, você fica muito na relação virtual, tá? E aí eu usei, gente, isso aqui foi muito engraçado, porque eu usei um trecho, e é um trecho da nossa querida Graça Campos, que eu tive que entrar em contato com ela, porque depois que eu escrevi o artigo, começaram a me mandar algumas mensagens, onde está o texto da Graça? Onde que estava o texto da Graça? Eu tive que falar com ela, porque assim, como nos coloca Graça Campos no seu artigo, que seu drama, depois ela me contou tudo mais, como que era, uma possibilidade de ressignificar o tempo e a impaciência na pós-modernidade. Aí ela coloca assim, estamos entregues a essa grande compulsão que instala de maneira globalizante. Estamos cegos para olhar a nós mesmos e ao outro, substituindo relações por vícios, trabalho desenfreado e cacarecos pós-modernos, aumentando a sensação de impaciência de relação ao outro. Quando eu olho isso, né, tem coisas novíssimas agora que eu acabei usando, tem aquele filósofo que é, como fala, americano, coreano, alguma coisa assim, ou alemão, e ele vai falar de muita coisa, e ele fala do que a Graça falou, dos cacarecos. Ele fala que a gente está linkado a um monte de coisas não coisas. O que a Graça chamou de cacareco, ele fala assim, que a gente está linkado em coisas não coisas. E o que significa coisas não coisas? É toda essa mídia que chega até nós, essa forma do controle, e a gente achar que tem que viver de acordo com aquilo que está aqui na telinha. Então, assim, o que está sendo posto? Então, está sendo posto a grande questão do controle do consumo. Se vive assim, quanto mais você consome, mais você vai ser feliz, porque mais você satisfaz suas necessidades. Só que as necessidades, elas são geradas o tempo todo. Elas são geradas, e é interessante porque, assim, a gente fala do capitalismo, se o capitalismo não gerar novidade, ele morre. Ele precisa todo o tempo. Olha que interessante, o capitalismo que faz tudo isso, o consumo, mas se ele não se reinventar, ele também acaba ficando, né? E como isso? A gente precisa, então, como que se fica o consumo, as grandes indústrias, o sistema que a gente vive, precisa gerar necessidades não necessárias. Então, primeiro gera, depois mostra e depois as pessoas começam a sentir necessidade de. Por isso que a gente não sai sem isso aqui, sair e esquecer o documento. Então, assim, e nisso tudo vão sendo gerados desejos que a gente nem tinha o desejo. Bastava falar, eu quero um celular que fala no telefone, tá bom. Eu só... Não, mas agora eu preciso ver, agora eu preciso postar, eu preciso fazer uma série de coisas. Assim, quem não posta não é visto, né? Entra essa grande questão. Se antigamente a gente falava assim, quem não é visto não é lembrado, continua. Só que assim, se eu posto, logo eu existo. A grande questão, eu posto, eu sou visto, então eu existo. Então, o que a gente buscou falar é um pouco dessa questão, né? O mal-estar causado por esse ritmo de vida que vem sendo severamente criticado por muitos autores. Então, a modernidade líquida, que mais que líquida, ouso dizer, isso sou eu, que muitas vezes a sociedade desenvolve relações gasosas, tamanha efemeridade e velocidade com que as coisas acontecem e se extinguem, né? Ao mesmo tempo que elas aparecem, elas já não tem mais vida. Nesse texto, eu acho que eu discuti muito a questão assim, é tudo muito rápido, é novo, novíssimo, então, assim, o novo, né, o novíssimo toma lugar do novo, e na época era assim, saía um carro por ano, de repente começou a sair o carro 2024, e 2024, 2025, vamos supor hoje, né? Então, você queria ter o carro do ano, mas aí qual carro do ano? Do primeiro semestre ou do segundo semestre? O celular, cada dia, cada momento, é um celular diferente. E é uma loucura, principalmente as coisas da Apple, né? Que as pessoas ficam enlouquecidas para adquirir.
Então, se vai sair o celular, faz fila, o povo pira, o povo gasta uma grana. É assim, eu preciso ter, porque se eu não tiver, eu não sou. Então, essa é a grande questão. Então, a máxima da sociedade moderna é promover o consumo, o que afeta a formação psicossocial dos sujeitos, gerando novas modalidades e sensibilidades, novas necessidades, novos desejos, novas formas de sentir e perceber o mundo o qual vive. É uma busca desenfreada por satisfação, que parece ser a marca da cultura narcísica contemporânea, tornando indispensável o ser feliz, mesmo que apresentemos uma imagem superficial de aparente felicidade. Ter uma aparência feliz significa um investimento no corpo, uma vez que parece exigir um consenso entre os teóricos da área sobre a queda e a extinção de antigos ideais. Então, assim, está focado no corpo. Então, um tempo atrás, as meninas tinham que ter o cabelinho bem lisinho, né? Magras, todas maquiadas. Hoje em dia, se você for olhar, né, principalmente naquilo que é postado, e também nos, como que chama? Essas coisas que ensinam para você ver o trabalho com a questão da mídia, não sei, não guardo nomes, né? Então, assim, quando as pessoas fazem, para ensinar a maquiar, para ensinar a fazer o rabinho aqui, para dado, né? E aí você tem que passar um monte de coisa, e você tem que encerar o rosto, aí você vai fazer. E as meninas sabem isso. E uma coisa muito interessante que chamou a atenção foi de uma garota, uma criança, 12 anos ainda é uma criança, né? Tá? Criança para adolescente. E assim, cujo poder aquisitivo é alto, e, e ela estava comprando no shopping. E foi com o namoradinho de 12 anos. O menino de 12, 13 anos foi lá nos games, nos jogos, né? E ela foi comprar maquiagem. E aí a moça que estava vendendo maquiagem falava assim: não, mas isso aí você não precisa, não é para a sua pele. Aí ela dizia: não, mas eu quero. Quanto custa? Era X mil, X reais, alto, né? 900, 500 produtos de beleza. No fim de tudo, das contas, deu um valor super alto, de uns 3.000 reais em produtos de beleza. E a menina ela falou assim: olha, mas isso aqui está dando, né? A vendedora preocupada, está dando uns 3.000 reais e tal. Ela falou assim: qual é o Pix da loja? Então, assim, isso ainda é muito impactante, porque hoje está desse jeito, mas antigamente também a gente queria adquirir, né, as coisas. Só mudou a exacerbação das questões. Quem tem dinheiro sempre pode comprar mais, e nesse quesito, quando eu olho para isso, o que eu penso? Onde estão os pais desta criança que consegue, assim, que como que fala? Deixa livre para fazer o que quer, sem um direcionamento. Eu posso estar enganada, mas eu sou psicóloga, não dá para estar enganada. Cadê o direcionamento? O menino está brincando. Aí eu faço, né, um retrocesso, vamos pensar como que era antigamente. As meninas, eu vou falar da minha idade, tá? O pessoal lá da minha idade fazia o quê? Ai, passava o dia ou enrolando cabelo, ou tomando banho, ou fazendo unha. Ainda as meninas fazem isso. Sábado tem que se arrumar, tem que ficar bonito, fazer a unha, fazer o cabelo, fazer a maquiagem. E os meninos estão aonde? Ainda hoje, né? Lá atrás era assim, hoje continua, jogando futebol. Aí eles chegavam cansados, suados, tomavam banho, jantavam, estava pronto para sair. E as meninas, todas emperiquitadas, e os meninos ficavam cansados. Hoje tem uma outra vertente, porque os meninos estão preocupados na aparência, eles também vão fazer os peelings, eles também precisam ficar sarados. Então, assim, é uma geração de ostentação, né? E um sofrimento emocional muito grande, um sofrimento psíquico muito grande, porque nunca tá bom o suficiente. Gente, se vocês vão ver no horário, eu me perco, tá? Vão ver no quanto que deu tempo. Então, é uma questão de estar sempre, sempre querendo ser mais do que se é, fica assim, sendo validado o ter ao invés de ser, que é o que o artigo aqui trouxe, né? Então a gente continua falando assim sobre essa questão do Maristela, consumo. Oi? está quase terminando. Ah, Estou tá. marcando o Bom, tempo.
Então, vamos pensar assim, liberdade como cura universal. As relações interpessoais tendem a ser moldadas à semelhança dos meios, dos objetos de consumo, e segundo as linhas sugeridas pelo consumismo, que sugere o fascínio pelas alegrias e sensações prazerosas e efêmeras, seguindo um comportamento ditado por uma série de estratégias, julgamentos e pressupostos sobre os caminhos do mundo e as formas de percorrê-lo. No fim disso, eu acabei fazendo um contraponto com a questão do psicodrama, com Moreno, né? Moreno afirmava que o homem, por medo do novo, aceita os comportamentos limitados e ditados pela sociedade, que desumaniza as relações interpessoais, tornando-as automatizadas e direcionadas. Ele falava em automatizada lá atrás. Hoje, a gente está totalmente, né? Inteligência artificial, quem que vai escrever, se eu vou usar inteligência artificial, se eu não vou, o que que eu vou fazer? E automatizada aqui para mim, no sentido, ele falava da TV, né, que a TV ia trazer muita coisa, e assim, é aquilo que está posto pela sociedade de consumo e aquilo que está posto para quem vai lucrar mais, né? Então, assim, ele já antevia essas questões. Atualmente vivemos essa máxima da forma mais imperativa possível. O homem aprendeu a aceitar as ideias preconcebidas e, apesar de viver a era das transformações, da desconstrução de valores, das transformações da cultura e do fracasso de certas ideologias clássicas da sociedade, ainda assim vive em conformidade com elas. Aí o Moreno se renova no Fonseca, né, que no mundo moderno cada vez menos se dá chance ao indivíduo para responder livre e adequadamente a novos estímulos. Então, em um mundo onde as relações são cada vez mais superficiais, torna-se imprescindível o emprego de uma nova proposta como a de Moreno. Em outras palavras, temos de romper com os padrões de comportamento, os valores e as formas estereotipadas de participação na vida social para não nos tornarmos seres automatizados. Ponto? Tá bom? Ah, sim. Acho que fica por aqui. Aham. Aí depois a gente volta para você. Agora vamos a Valéria apresentar, né? Fazer a sinopse do texto dela. Sim. Gente, primeiro eu tenho que agradecer vocês, agradecer você que, né, que falou tão bem, tão brevemente, e pedir desculpas, porque eu, na minha arrogância, achei que ia ter um jeito de falar com vocês, mesmo tendo que fazer essa viagem de última hora. E, de fato, no aeroporto não há lugar seguro, eu pensei na sala, né, naquelas salinhas VIPs, fui para lá, não deu certo também. Então, eu vou, como é do meu modelo, tentar inovar aqui. O que eu sugiro? Eu acho que tem alguns pontos do meu texto que dialogam com o texto né, que você acabou de apresentar, e eu vou falar deles e acho que a gente abre para discussão, que aí a gente fica por aqui e ouve vocês, que eu acho que é mais interessante, né, um debate mesmo, do que uma palestra, então eu não vou gastar meus 20 minutos falando, porque, de qualquer modo, eu estou num lugar barulhento e é desconfortável para vocês que estão ouvindo, tá bom? Pode ser assim? Sim, pode, né, gente? Sim? Podemos Então, prosseguir assim, né? eu acho, né, muito interessante essa proposta por isso que eu quis vir, eu acho que é uma proposta muito interessante, da Revista Viva, e um pouco do meu texto, se alguém teve chance de reler ou já leu em outro momento, é falar disso, né, de um psicodrama vivo. E a vida é esse lugar do desencontro, do confronto e do encontro, como nós temos como utopia, né? E na minha visão, né, que vai ser um pouco diferente da visão da Maristela, nós estamos mais próximos do encontro do que distantes. Em que sentido? Né? No sentido disso, né? De eu estar aqui no aeroporto, a essa hora da noite, vendo inúmeros gêneros de pessoas, formas de ser, de existir, de estar no mundo,
eu mesma, né, ter uma história, uma forma de ser e estar, que é diferente, né, da maioria de nós, né, da maioria de nós psicoterapeutas, né, eu atender pessoas que não têm o perfil, por exemplo, né, desses adolescentes que a Maristela atende, né, essa história que ela contou, então o jeito que ela vê, né, as referências que ela emprega, né, a concepção que ela tem de modernidade vem de um lugar, né, que é um lugar esse, né, da cultura europeia, ocidental, estabelecida, e eu tenho uma passagem por esse lugar, mas o que me interessa, né, mais está em outro lugar, né, no lugar dessas populações que não estão aderidas a esse conceito histórico tradicional, né? Esse é um conceito ocidental, por exemplo, dividir o tempo em fases, né? E temos lá a Idade Média, a Antiguidade, né? Os povos originários não tem nenhum dessas formas, por exemplo, de contar o tempo, tem outras, né? Outras etnias têm tempos muito mais longos, né? Temos entre nós pessoas da comunidade judaica, que já estão lá no ano 5000, e que também não estão, né? Não tem esse sentido, e Moreno vem desse lugar, né? Não é por acaso, porque ele vem desse lugar nesse momento do mundo, em que a colonização entra em crise, né? E que já é essa primeira crise lá na Europa, ele sai da Europa antes da Primeira Guerra, né? Enfim, não, desculpe, antes da Segunda Guerra, ele participa da Primeira Guerra nesse lugar, né? Num lugar duplo, como, né, um médico num lugar que era um campo de concentração, não outra coisa, e vai ser a comunidade dele, né? A próxima aí para campos de concentração e de extermínio, e ele vai para os Estados Unidos nessa esperança, né, de que haja outras formas dos povos conviverem, das diversas culturas conviverem. Então, é como um pouco o que disse a Maristela, né? Nós, como psicólogos, não achamos que as coisas são como são. Nós achamos que as coisas são como elas estão delineadas numa determinada cultura. E nós vivemos um momento, né, para o bem e para o mal, em que essas culturas têm ficado cada vez mais próximas e tensas, né? Seja porque a gente tem essa possibilidade, né? Enquanto um adolescente de classe média alta, sudestino, vai ter um shopping, um adolescente de classe baixa, sudestino, também vai ter essa visão desse shopping por meio dos aparelhos eletrônicos, por meio dos seguidores e etc. e tal. E um adolescente, por exemplo, aqui de Brasília, né, de uma comunidade, uma das nossas comunidades mais interessantes, mais instigantes, né, Ceilândia, que foi retratada, eu acho, de uma forma muito apropriada aí numa série que está né, tá em voga aí, uma série que se chama Justiça, e que é um nome irônico, na verdade, porque mostra quanta injustiça há. E então é isso, né? Eu tenho uma visão que é um pouco diferente dessa. Eu não acho que as coisas estejam mudando tanto assim, né? Elas estão aí, as várias coisas que nós enfrentamos como espécie há muito tempo, que é uma relação, por vezes, colaborativa e, por vezes, competitiva entre culturas diferentes. E, tal como Moreno, eu vejo com esperança esse momento, né? Com esperança, por um lado, mas, como diria aqui o nosso Ariano Suassuna, uma esperança, um otimismo cauteloso, né? Porque é isso, né? Desses confrontos, especialmente do poder que as máquinas deram para muito poucas pessoas, né? Hoje é muito fácil matar milhões de pessoas, é muito simples, não se precisa nem sair da poltrona. É claro que a nossa espécie, né, está talvez enfrentando um momento muito crítico, e que eu espero que seja um momento em que a gente se conecte com culturas mais tradicionais e consiga achar outras formas de lidar com os nossos conflitos. Então, é um pouco isso, assim, o meu texto vai na contramão um pouquinho, no sentido do início, mas concorda com a Maristela nessa questão de que o psicodrama tem, né, mais do que uma técnica, uma concepção teórica que já
inclui as culturas, então eu não acho, quando eu recebo uma mãe, que ela é uma mãe normal ou comum, a primeira coisa que eu vou pesquisar com ela, eu acabei de sair de um atendimento de família, pesquisar com aquela mulher, com os filhos dela, o que isso é na microcultura deles, né? E aí eles falavam das origens deles aqui no Brasil, né? Brasília é uma cidade de imigrantes, então todo mundo veio de algum lugar. A gente tem, né, uma primeira geração aqui que tem 60 anos. Então, eu acho que a gente concorda nesse sentido, no sentido de que o psicodrama é uma arma potente, né, uma arma mesmo, algo que pode possibilitar uma luta contra a conserva, né, que é isso, que está cada vez mais frequente, né, que está isso, né, nós aqui não estamos nos vendo, estamos vendo imagens de nós mesmas, vocês não estão me ouvindo, vocês estão ouvindo o que essa máquina é capaz de captar. Então, acho que a nossa responsabilidade é grande nesse contexto, e achei que era importante a gente trazer esse tema no contexto do congresso, em que a gente está pensando que mundo é esse, em que nós, terapeutas de grupo em geral, e psicodramatistas em particular, podemos lançar mão para permitir que seja um momento em que o confronto seja um passo para o encontro. Obrigada, Valéria. Bom, então nós temos aqui agora a colocação, né, de Maristela e da Valéria, e eu fiquei pensando aqui como que a gente caminha a partir de agora. Como o grupo estava menor, no primeiro momento eu pensei da gente conversar aqui mesmo, né? Só que aí o grupo aumentou. E aí eu fiquei pensando se é melhor a gente dividir em grupos, em mini-grupos, né? Para que cada um possa discutir. Um vai conversar sobre a proposta da Maristela e o outro falar sobre a proposta, não, sobre o texto da Maristela, e o outro falaria sobre o texto da Valéria. O que vocês acham da gente caminhar, então, para dividir em subgrupos? Podemos fazer isso? E Graça, você que vai definir, eu vou dividir as salas. você divide as salas e eu vou Sim, colocar sala 1 fica como grupo da Maristela, sala mas as 2, pessoas vão escolher. Não poderia só dividir e deixar livre para. Valéria sim. trouxe pontos de semelhança e diferença, ou Você acha? você quer que as pessoas escolham a sala? Não, não quero. A divisão de sala vai ser aleatória. Aleatório. Mas eu Ok. pensei numa sala 1 falaria sobre o texto da Maristela e na sala 2 falaria sobre o texto da Valéria. Pensei em dividir em duas salas. Eu vou dar um pitaco aqui. Vamos É lá, ótimo interessante pitaco. que eu achei, eu gostaria de ouvir mais a Valéria, por exemplo, do que ela traz, né? Como é que é esse contraponto? E eu não sei se seria interessante não dividir a sala e fazer os contrapontos aqui, Sim, aí o sabe? grupo decide por onde vocês querem Aí caminhar, é né? uma proposta aí, porque tem muita coisa interessante que eu gostaria até de discutir com a Valéria, porque são visões diferentes e iguais. Sim. É, Sei como eu pessoa. acho interessante também a gente manter aqui, né? O que que o grupo acha? Quem sabe a gente faz, Graça, o que você sugeriu. Um grupo, né, o que a Andréia sugeriu, um grupo conversa sobre pontos que elas acharam que seriam semelhantes, e o outro grupo conversa sobre pontos que elas acham que são divergentes. Ao invés de ser sobre um texto, né, em que pontos a gente consegue dialogar e em que pontos a gente se afasta. Posso Tá, E aí trazer cada mais um uma proposta? tem mais chance para... Marília Eu com acho, mais uma proposta, vamos é, lá. eu acho que o interesse é conversarmos sobre as duas apresentações. Mas estamos em 17 pessoas. Seria interessante fazermos pequenos grupos e abrir esta possibilidade que em cada pequeno grupo a gente recolha, né, recupere o que nos tocou nas duas apresentações. As duas apresentações são muito interessantes.
É outra proposta. Eu acho que por aqui na internet, por ser um online, a gente pode perder muito se ficar no grupo todo. No pequeno grupo, acho que a gente vai ter mais condições de conversar, né, sobre essas duas propostas, sobre pontos que convergem, sobre pontos que divergem. E se ficar aberto para qualquer um, a gente pode dividir, por exemplo, em 3 grupos, ao invés de só 2. Se o tema for o mesmo, né? Conversar o que tocou. Sim, Grupos menores, as pessoas conversam um talvez pouquinho seja até mais. melhor grupos menores, né? Nós estamos em. Acho uma ideia muito boa essa de serem grupos, e os grupos se autodirigem lá, a gente dá um tempinho e vê É, o que surge de ressonância. os grupos agora, vamos dividir, Tre- então. Tá, em 3 ou 4 ou 2. Acho que 3, né? 4 fica muito Tá bom. pequenininho, né? Feito. Ok, tá dividido. A Delza e a Alcione que entraram depois. Já acabei de dividir. Só falar oi. Posso mandar? Estão Pode. prontos para viajar? Quanto tempo? Ah, não, peraí. Quanto tempo o grupo vai ter? 15 minutos. Tem alguma tarefa? Só traz alguém, relata o que discutiu? Deixa o grupo criar. Vou deixar aberto. Cada grupo cria de acordo com aquilo que estiver conversando, sentindo e que estiver fluindo em cada um. 15 minutos, ok? Ok. A Aline está aí? Está fechado o microfone. Você me colocou num grupo, mas eu voltei, Ok. né? Acho melhor estar aqui. Eu vou entrar aqui em mais um, então eu posso. Bom, Você é quer porque participar do grupo? não, eu vou comer alguma coisa, porque eu estou desde a da tarde Sim. trabalhando em reunião, então eu vou entrar Eu pelo vi a sua meu, chamada eu vou muito tarde. entrar pelo meu bonequinho, tá? Tá bom. Peraí, eu vou te pôr de co-host, então. Se chegar. Não, eu vou me colocar. Tá. Era o que eu ia fazer. Peraí. Bom, eu não parei a gravação, tá, Graça?
Passou, me cortou o coração. Eu passava ali, ó, a princesinha fazia esse sabe, tipo assim, ó, o doente que tem na mão. Agora fala, o doente que está na mão, pedindo socorro. Não, está no intervalo aqui. Não sei. Tem macarrão, tem? Tem creme de leite lá. Tem queijo, você trouxe queijo. Será que ela pegou esses carrapatos lá em casa, Maria? Aquele dia que eu te falei, que ela estava cheia de carrapato. Emília, não sei, ela apareceu com carrapato em Belo Horizonte. Eu fiz um ovinho para mim aqui, eu vou comer, tá, Graça? Tá bom. Estou marcando o tempo aqui. Tô por aqui. Mas vamos esperar você comer seu. Faltam 8 minutos e 47 segundos. É. Ó, se eu não tivesse com tanta fome, ia aproveitar para fazer com você, ver com você os vídeos, mas peraí. Quando eu vi a sua mensagem hoje, eu já estava. Eu gosto muito da revista Vivo. Mas todas as coisas, para algumas pessoas o online é fantástico, é maravilhoso, mas para outras é difícil. Então, é, é uma forma de inclusão, mas não é a mais forte, né? É, não é? Infelizmente, não. É, Mas hoje o número tá bom. nós foram 12 inscritos lá do IDH. Hum, legal. Eu deixei passar, falei que seriam 10, mandaram 12. Eu falei, não vou criar confusão por isso. Aí a Camila me mandou uma mensagem agora mesmo. Estou recebendo uma lista aqui do IDH para ser aprovada. É para aprovar mesmo? Eu falei, é. É, você sabe que a minha posição era dar mais bolsas e cobrar e manter o preço. Quem tem para pagar, paga.
Aham, Quem não tem, é, não tem mesmo, né? Eu tenho sim. uma que a gente deu a bolsa no Ibero, que ela aproveitou muito, mas esse ano nem acabei nem falando muito com ela de bolsa, já tinha tanta gente para ter bolsa que. E tem bolsa para o online? Tem bolsista para ajudar no online? Hum, boa ideia, posso pensar como monitora, né? Aham. Boa ideia. Pode ver no online, né, quem são os bolsistas e quem pode ser monitor. Quem quer também, né? Porque vai, para quem está estudando no IDH, não sei, né? Pode além pensar também num outro tipo de declaração, né? Alguma coisa assim, né? Você tem a lista? Ai, Tem. a Maria Célia está esperando para entrar, meu Deus, e eu me distraí. Ô, Entrei, Maria Célia, gente. Ah, já Ei, até Maria viu? Célia, que bom que você veio. Ah, Graça, queria estar aqui desde o começo, mas eu não consegui mudar um paciente meu, eu não precisava cancelar. Acabei agora a sessão, deixa eu entrar mesmo assim. Tudo bom? É a nossa vida, né? Quanta É, coisa eu quero assistir, não consigo. nossa, ainda bem que tem a gravação Eu dele. tô, eu tô comendo, viu, Maria Célia, porque não deu. Eu estava direto em reunião, agora deu um intervalo. Uhum. Eu falei, não vou para grupo nenhum, porque eu preciso me restabelecer. É, né? Não é a mesma coisa assistir ao vivo, ou quase ao vivo, ainda bem que tem depois. O pessoal está nas salas, é isso? Tá nas salas. Você Quer ir quer para ir uma para sala? alguma? É, ainda tem tempo. Pelo menos você pega Quatro alguma. minutos. E, É, mas o pessoal já expôs tudo, a Valéria e Já. a. já. Vai lá, escuta o que você tiver que escutar e pensa, sempre vem alguma coisa nova. Tá, mas tudo bem, eu fico por aqui mesmo, depois eu vou pegando É? com você, tá bom? Tá. Eu vou E fazer. aí, Maracélia, animada? Eu tô, Graça, tô Como é que animada. foi a cirurgia? Tá bem, recuperou bem? Sim, tá ótimo, recuperei bem. Menina, levei mal. Eu achei que eu tava falando no privado, tava falando no grupo. Falei, eita, Ai, meu Deus. eu respondi uma mensagem. Eu estava tão impactada naquele momento com o cesarino, que eu falei, nossa, não Sim. é no privado, vai, agora vai. Os colegas. Amanhã eu vou fazer uma homenagem. Nós vamos lançar hoje. Ontem e hoje eu fiquei corrigindo lá o vídeo. A entrevista na íntegra que ele deu para o Pedro Mascarenhas, que foi usado um pedacinho no curta, nós vamos colocar na íntegra. Ah, e quando vai ser, Andréia? Quando vocês vão passar? Hoje à noite ou amanhã. Ah, Amanhã eu vou fazer no Psicodrama Público de São Paulo. Eu vou começar com a homenagem do Cesarino e o tema é Que Mundo Queremos. Então, é Sim, uma eu vi que você mistura. fez a bolinha lá. eu achei E, lindíssimo, Andréia. Mas entrar e ficar pouco tempo é terrível, né? Eu juro que você que eu fiquei tentada. Fiquei, não, estou não, tentada. se você entrar das 10h30 e assistir, ouvir o primeiro aquecimento, talvez seja legal também. Ah, não, não é chato, não. Depois posso colocar no chat, que você entra, a pessoa some, né? Eu posso ficar, com certeza, até ela é 2 horas, não é isso? É. Eu tenho que sair de casa às 15. Não, não, não. É online. É o de São Paulo, não, é o de São Paulo. Ah, o de Eu não São vou Paulo é no de presencial. Diadema esse sábado. Ah, Às o de dez e São meia Paulo da tem manhã. online. É às 10h30. Você deve ter outro problema. Vem cá, André, você não vai dirigir do Diadema amanhã? Não, é no de São Paulo. Ah, de São Paulo é presencial, né? Não, é Não? online. Ah, 10h30 ao meio de meia. ah, então tá, também não dá para ficar inteiro. Mas às 10h30 vai começar assim, eu vou ficar das 10h30 às 11.
Eu tenho uma reunião das 10h30 ao meio-dia. E lá começa 10h30, né? Aí eu vou avisar, É. porque eu chego depois. A gente não para, né, Andréia? Você vê? Não, De manhã- Eu jurava que você, porque eu não vi direito ainda, que você ia dirigir. Que Mundo Queremos, é isso? isso. E que era do Diadema. Eu Então, também entendi que era no Diadema. é, No Diadema vai ser o... O Maher. ah, O Mara, Maher, no tá. Diadema é o Maher. Eu vou entrar no da Andréia. Vou ficar menos tempo do que eu ficaria à tarde, mas eu vou entrar. 40 segundos, eles vão ter mais 60 segundos, tá? Ah, que legal. André, dá licença só um pouquinho, vou só responder uma mensagem aqui, só vou fechar o microfone. Claro. Andréia e Graça, licença só um pouquinho. Tá, de 10h30 às 12h30. Eu acho que eu estou olhando aqui que eu preciso. Eu não publiquei no meu Insta. Falando em consumo, né, Graça? Eu preciso ser vista, senão ninguém aparece amanhã. Então, voltando, tá? Eu vou colocar lá, Maria Célia, lá no Quilombo. Posso colocar, né? O de amanhã. Pessoal, não tem. Ó, a Valéria já voltou. Então, estamos voltando aí. Marilene voltou? O grupo 3 já voltou, agora estão voltando todos. Sim, todo mundo de volta. A gente quer 5 Mas a minutos. gente não quer ainda vir, a gente quer mais uns minutinhos, porque senão fica se submetendo à tecnologia. A É, gente não quer só comida, a gente não só quer grupinho, a gente quer ter tempo para conversar a energia que estava no ar. pois é, infelizmente vocês são consumidas aqui agora. Além de aprisionadas no espelho narcísico, a gente está aprisionada na tela E na tela. eu só faço o que mandam, tá? Eu boto para lá, eu boto para cá, só o que mandam. Então, diretora, mas é que assim, realmente uma do quarteto ficou bem prejudicada na fala. Então, Ah, aí a então direção vamos à decide. espontaneidade. E por falar nisso, quem é a sua turma, séries? Vamos começar pela turma das séries, porque ela já entrou. Pode ser? Alcione, Quem vai Marília e falar por nós é a Silvana. Silvana. Silvana? Exato. Então, quem é? Por É favor. Silvana, Marília e Alcione. Tá, Você quer que coloque em E, Spotlight? e eu. quero, já ia te pedir isso, É. Andréia. E daí a gente combinou lá Não que conta que vocês a combinaram, não. Silvana ia fazer de forma plástica, Não, espontânea, sério, criativa. não conta o que vocês combinaram, não. Então tá Deixa bom. surpresa. Mas a Marília não está ainda aqui, é que eu estou esperando. Calma, Ah, calma. tá. Agora sim. O elevador às vezes demora para descer e pegar a próxima, entendeu? Gente, impossível num grupo com séries, Alcione e Marília. Nem Silvana conseguiu falar. Vocês acham que a gente combinou? Imagina, A gente conseguiu combinar alguma coisa? Ai, que ótimo. Aí de prêmio botaram ela para fazer a síntese, né? Luísa, de você prêmio, leu meu coração agora.
Não, Não elas é de queriam ser prêmio, muito minhas Luísa, não é de amigas. prêmio, não. O espaço faltou para ela. Ela pode falar o que ela quiser, porque não deu tempo dela discutir. Inclusive reclamar de vocês, né? Não, na verdade, eu reclamo que eu queria acabar de ouvir a Alcione, porque estava muito importante a Eu falei fala dela. pouco, hein? Olha lá. Foram falas muito importantes. Eu acho que nós falamos desses aprisionamentos da tela, do tempo, desse espelho narcísico de publicações, né? De selfies e publicações, que a gente tá aprisionado nisso, né? Da falta de discussão da noção de sujeito que a gente tem em quase todas as abordagens psicológicas. Eu, pessoalmente, tenho debatido muito sobre o problema da realidade suplementar, que deveria conter o real, o simbólico e o imaginário, e a gente está perdendo o pé do real. Parece que o real sumiu da realidade das pessoas, né? Fica só nos imaginários e nos simbólicos, né? A gente falou nós fomos longe, né? Começamos com a série falando da preocupação do planeta, né? O que a gente está fazendo com a realidade concreta, né? Desde as queimadas aqui na minha vizinhança, as águas do sul, etc., são só... E por quê? Porque a própria Valéria, o texto dela é de 2012, e ela pergunta sobre esses malefícios do consumo e seus derivados, e sobre esses problemas da tecnologia, tem 12 anos, e isso só para citar a Valéria, tem 12 anos que a gente está perguntando sobre isso, está fazendo pouca coisa, né? Pouca coisa de grupo terapêutico, porque os sujeitos que fazem isso não estão se tratando, né? Eu ainda diria assim que eu fui lá em 2007, quando eu fiz a minha monografia Ecopsicodrama, e baseada numa metodologia que eu dirigi com 124 pessoas, que está descrita numa revista, e naquela ocasião a gente já se perguntava quem aqui come carne? Naquela ocasião, foi a única pergunta que eu me desloquei com o grupão, porque eu ainda comia carne bovina. E as pessoas não associavam, como não associam até hoje, esse hábito tão singelo de consumir carne com consumir o planeta. Então, fica essa reflexão. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Ou então você quer o que você deseja, né? Que Lacan poderia dizer. Eu acho que a pergunta de hoje seria: você sabe a hora que você está com fome? Boa pergunta. Você Porque sabe a hora que você está com fome. se for para ficar lindo na foto, eu posso ficar com fome agora, se ficar bem na selfie. Já está mais ou menos nesse ponto, né? Olha, e eu, assim, na minha fala, eu ia dizer para vocês, do grupo que eu estava junto, e falo hoje para o grupo todo, boa noite, um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de estar no grupo com a Alcione, com a Celes, com a Marília. Celes tem um lugar especial aí no meu coração, né, Celes? E a Alcione também, porque quando eu estava lá no mestrado, sofrendo para poder levar o psicodrama pedagógico para a academia, a Alcione me salvou, literalmente. Me dando um livro da România, não sei se ela vai lembrar, mas para mim foi assim uma grandeza, porque é muito difícil para a academia, que não é da psicologia, aceitar que nós somos pessoas que não separamos sentimentos de pensamento. A grande sacada da educação seria levar o sujeito a pensar. Para levar a pensar, eu preciso acessar o outro. E isso, na educação, quando você fala, parece que eu estou vindo de outro planeta. E assim, eu tenho muitas brincadeiras que fizeram comigo por causa do psicodrama. As pessoas não conhecem, e a palavra drama no final, então dá sim, muita margem para conversa. E então gostei muito do grupo que eu estava, e eu ia comentar o seguinte: 2011, 2012, eu trabalhei muito tempo dando aula no curso de pedagogia da sustentabilidade. Então, um dos recursos que eu tinha para falar era eu não sei se vocês conhecem, um documentário da Maria Farinha, que fala Criança é a alma do negócio.
Gente, o documentário ele é sensacional, porque ele fala exatamente isso. O programa de televisão, e quando eu li aquilo, e falando em sala de aula, você percebe que é justamente isso. Você pegou a criança para comentar, vai num canal, a gente ia num canal dessas TVs a cabo, né? Você ia no canal que era só de desenhos, mas era 3 minutos ou 4 de desenho e 5 minutos de propaganda, vendendo o tênis da moda, o tênis que é lindo, a amiga que é maravilhosa. Então, estamos falando de um consumo, ensinando já desde o começo a própria criança a solicitar. Então, 2012, 2013 foi a era que começou as questões de celulares, 2014, vem vindo. Hoje, celular é muito comum e todo mundo tem, mas naquela época não era, e já se falava das crianças que precisavam de um celular. Então, eu achei o texto da Maristela, nós achamos muito pertinente, porque ele vai fazendo um casamento com o texto da Valéria, porque a Valéria, ela traz os originários da terra. Em que medida nós conhecemos isso e onde na escola foi falado que o nosso contexto começa lá, com os originários. Quem são essas pessoas? Quem fala a respeito delas? Aonde elas estão? Então, os dois textos, eles são muito pertinentes ao momento que estamos vivendo. Como a Alcione falou, que é um texto de 2012, a realidade em números, ela pode ser diferente, mas o massacre na natureza, ele é gigantesco hoje, ele não começou agora, mas parece que ficou num lugar comum. Vamos fazendo, que tá tudo certo. Quando eu era criança, eu tenho 61 anos, e a água, nós aprendemos que a água era infinita. Imagina isso! A água não é infinita, ela é muito finita e termina assim. Então é isso. Meninas, eu nem sei se representei vocês adequadamente, mas o que me veio aí, eu queria comentar com vocês era isso. A nossa conversa girou em torno do que está acontecendo. Começa lá na educação infantil Mas e eu passa no... agora, como água, quero encerrar. Encerra, por favor. Eu não sou Te dou a infinita. palavra. Eu não Te sou dou a infinita. palavra. Eu só quero estar aonde eu fico melhor. Eu não sou infinita. Eu não vou acabar. Eu vou ficar indisponíveis para esses vermes da crosta terrestre que estão me empurrando para outro lugar do fundo da terra. E eu nunca vou acabar. É isso. Então, mas eu Maria, entrando como o Krenak, né, um representante da voz ativa dos povos originários, e no Brasil muito forte, muito potente, né? Na minha obra, onde eu falo ideias para adiar o fim do mundo, na verdade, era um chacoalhão que eu queria dar em todo mundo. Por quê? Né? O que nós chamamos de humanidade hoje? Quem é que compõe a humanidade? Nós não temos que falar de seres vivos que existem em rede? Quero deixar essa questão para vocês. E polemizando, antes da gente parar de comer carne, a gente poderia conseguir que o mundo inteiro pudesse comer carne. podemos Então, descer você do não vai palco? poder terminar assim, porque a carne é o maior produto que está comendo o planeta. E eu quero que o mundo todo aprenda a comer raízes quando as árvores permitirem que a gente as coma, ou de preferência a gente plante, como os índios, uma bela e boa mandioca. É só uma metáfora. Vamos. Acho que é bem polêmico, né? Mas aí eu queria trazer agora com Marília, né? Agora deixa o Krenak lá, que ele tem muita coisa para a gente aprender. Mas, como Marília, o que eu tinha compartilhado, que eu fiquei muito tocada com a provocação da Maristela, né? Se eu posto, eu existo. Se eu não posto, eu não existo. Toda a questão de visibilidade, como é que a gente entra naquilo que pode ser importante da tecnologia nos permitir, por exemplo, estarmos hoje juntas da maneira possível, né? E a gente preservar valores que são fundamentais para nós, né?
É preciso dar a conhecer o que fazemos, mas preservar aquilo que é o valor mais nobre. Isso vai na linha do compartilhar, isso vai na linha da cidadania. E aí a gente resgata onde os dois textos se encontram, né? Os conceitos morenianos da gente ter toda a criticidade em relação às conservas culturais, né? E a gente poder esperançar e fazer, né, uma reflexão crítica em relação ao que nos afeta. Ok, Giovana, obrigada. parceira pedagoga. Obrigada, Posso pedagoga. descer com o pessoal? Dá a mãozinha, séries. Vamos lá, Vamos vamos lá, vai dando a terminando. mãozinha que eu vou descendo com Obrigada. vocês. Próximo grupo. A Delsa, a Aline, estão prontas? Vou levar para o... Ai, peraí, a Delsa, Aline, Luísa, Maristela e Mônica. Mônica, Maristela, Luísa. Que bonitinho ele lá, Mônica. Olha só. Aline, cadê a Aline? Aqui, achei. Vamos lá, como que vocês combinaram? Não combinamos. Que ótimo. Vamos para a fluidez. Três das meninas não tinham chegado depois que eu falei. Então, eu dei uma resumida, daí a Luísa começou a falar do congresso, que eu achei uma coisa fantástica, e ela estava falando sobre isso, e tem a ver com o que a Séries falou, a gente está consumindo o planeta, porque ela ficou indignada lá por uma situação, temos que consumir. Então, a gente falou um pouco desse, como é que é essa questão de tudo que está posto, ter que consumir, né? A gente precisa consumir mesmo não tendo necessidade. Agora eu vou deixar para elas falarem. Para elas falarem. É bem, assim, eu tava bem assim, do consumir, aí sumiu, eu vim embora, tipo, uau! E aí Séries começou a falar justo da compreensão do consumo, o tanto que a gente consome e o tanto que o nosso consumo está destruindo o planeta, né? E é o nosso consumo. E como está destruindo o planeta e destruindo a nós mesmos. Isso sempre me inquieta. E a ideia de consumir como algo irrefletido, a gente tem que consumir. Isso me impacta muito, ter que consumir. E aí, quando a Alcione falou assim, ter um mundo que todo mundo possa comer carne. Aí eu fiquei pensando, é um mundo que todo mundo possa comer carne ou é um mundo em que as pessoas possam escolher não comer carne? Ter a escolha de não comer carne. Né? Eu fiquei pensando isso, será que não é a escolha de não comer? Eu tenho escolha de não comer. Não, eu não como porque eu não posso, porque eu estou numa condição que me impede de consumir né, com todo o malefício da carne, mas aí como simbolicamente ela falou, mas eu fiquei pensando assim, talvez a gente precise de um mundo onde as escolhas possam ser igualitárias, né? Onde as pessoas todas têm o direito de escolher se quer ou não, se faz ou não, com consciência ou não. Mas assim, o que me assusta em relação ao consumo é a naturalidade, como nós estamos corrompidos em relação o que é mesmo de ser humano e o lugar que a gente tem neste planeta como animais e que vamos tirando sempre, tirando tudo, tirando e consumindo. Então, a palavra consumir é muito assustadora para mim. Só fazer uma frase. Quando você fala de consumir, me vem muito assim, nós estamos sendo consumidos. Eu acho que eu tento falar um pouco disso. Nós estamos sendo consumidos, né? Pelo próprio sistema que a gente cria. Também, é verdade. Nós somos levados a consumir, somos consumidos por essa
Aline, seu microfone está desligado. Isso. Melhor. Pronto. Outra coisa também que eu fiquei muito ligada nesse instante foi a questão das crianças em relação do consumir. As crianças agora querem consumir muito mais logo cedo. E agora, com muito mais inteligência, com muito mais para si. É aquela coisa, não é esperando que lhe dê, mas é escolhendo o que lhe dá. Né? Estão consumindo muito mais e com muito mais exigências. Né? Por exemplo, todo mundo agora quer seu celular. E já Não está. qualquer um. Não É, qualquer celular, né? exatamente. Então, já estão mesmo, é aquela coisa do mundo é meu. Então, quero estar consumindo o meu mundo. Cada vez esse tempo está baixando. Essa idade está baixando. Né? E a gente fica perguntando, né? Qual o limite disso tudo? Até quando teremos um limite para esse consumo? Você traz a questão da propaganda. Ela propaga, né? Ela propaga produtos para a infância, produtos agora sêniores, produto para a melhor idade, o produto é propagado. E aí as crianças vão assistir um desenho, quem falou aqui que falou que está lotado de... uma das trouxe assim, 2 minutos de desenho da professora, a Silvana, A Silvana. 5 minutos de propaganda. Gente, aquilo entra. Não, e quando não tem as questões subliminares, que você está assistindo alguma coisa e o sujeito lá está passando, se é o homem, o desodorante, o perfume, para ele ser arrebatador, matador. Então, assim, tem muita coisa subliminar que está aí e que a gente não vê, e você entra. Por isso que eu falo, a gente consome, mas a gente é que está sendo consumida. Então, como que a gente faz, né? Assim, o Moreno fala, como que a gente vai fazer para sair? Nós somos seres humanos criativos e espontâneos. Como que a gente faz para sair disso, né? O passeio, poxa, nós passeávamos antes o quê? Apreciando esse mar, esse céu, essa natureza que nós consumíamos antigamente. Hoje, as crianças querem consumir o shopping. Vamos ao shopping. Consumir o quê? Ou então vão consumir tirando fotos. Vai ver o céu, vai tirar foto do mar, vai tirar foto com as pessoas para mostrar para os outros o que eles estão consumindo, né? Então, de novo, as fotos, o que a Alcione trouxe sobre o espelho narcísico, isso está... Eu trabalho com orientação profissional e, assim, já começa a aparecer ideias de profissões. Eu quero ser youtuber, eu quero ser um influencer. Então, olha o consumo de novo batendo na porta e as pessoas percebendo que isso é muito natural. Você vai num evento, as pessoas estão fazendo vídeo, olha, eu estou aqui no evento, e está se vendendo também o serviço que ele oferece, a quantidade de coaches que a gente encontra por aí. As pessoas vendem um serviço, eu sou coach de vida, coach de alimentação, coach do dedo do pé, enfim. Não sei o que é lifestyle, né? Gente, e as redes sociais, elas realmente se transformaram num shopping à nossa mão, na tela do celular. Eu fiquei pensando, ouvindo a Maristela falar, além disso tudo, do consumo, primeiro um pouco nessa escravização da tela, né? Ela deu alguns exemplos, comentando com a gente sobre o texto, de como é difícil a gente se livrar dessa imposição, e eu fiquei pensando nessa coisa
tão globalizada, e me lembrei de uma experiência. O meu pai já é falecido, e meu pai é de uma cidade pequenininha no interior do Ceará, chamada Tianguá. E o ano passado, eu, minha irmã e uma sobrinha resolvemos ir à cidade dele, um pouco para conhecer a cidade, que eu tinha ido quando eu tinha 6 anos, era muito pequena, enfim, e resolvemos fazer uma empreitada e fomos conhecer a cidade. Então eu cheguei lá, eu esperava uma cidade do interior e fui procurar a casa onde minha avó morava, com umas parcas lembranças que eu tinha. E a cidade continua pequena, é uma cidade meio dormitório, porque ela é próxima de uma cidade maiorzinha e tal. Mas o que me chamou muita atenção foi que no centrinho da cidade tinha lojas tipo Havaianas, não sei mais o quê, lojas conhecidas como tem aqui. Eu queria comprar alguma coisa típica do local, tive muita dificuldade. Aí eu falei, bom, vou no supermercado, né? Que eu falei, deve ter produtos. Eu me lembrava que meu pai levava uns doces daqui. E eu cheguei no supermercado, tinha tudo exatamente igual ao que eu acho em São Paulo. Não tinha, né, maçã, pera, raio, cuspa. Assim, não tinha nada de regional, nada de regional. E eu falei, meu Deus, mas que inferno! Eu falei, não tem uma carne de sol diferente? Não. E aí, ouvindo a Maristelle, pensando aqui, eu falei, também isso tudo, esse consumo, acaba com a regionalidade, é como se aquela coisa que era peculiar e singular de cada comunidade, de cada grupo, né, se perde, porque eu fui atrás de ver um doce diferente, uma farinha diferente, um não sei o que diferente, não tinha, quer dizer, talvez se eu futucasse muito lá, eu achasse, mas assim, não era um mercado cearense, sabe, assim, de uma cidade do interior, era um mercado igual Vem Ser Feliz do Pão de Açúcar, não com luxo que tem aqui, ou como, né, não tinha coisas importadas, mas não tinha produto regional. E eu fiquei pensando hoje, depois aqui na conversa, como acaba com a cultura local, com a tradição local, com essa coisa de que a gente conhecia bem os vizinhos. Eu moro num prédio que eu até conheço os vizinhos, mas que tinha aquela troca da receita, fazia um bolo, embrulhava um pedaço, levava para a vizinha, não sei, que tinha. Você vai numa festa junina, antigamente eu ia a quermesses na minha infância, né? Quermesse de Santo Antônio, que eu morava numa rua que tinha uma igrejinha de Santo Antônio, e era uma coisa familiar. Hoje em dia são mega produções juninas, né, para ganhar dinheiro, sei lá para quem, né? E eu fiquei pensando nisso, como esse consumo também afetou e acabou um pouco com essa coisa da regionalidade. Era só o que eu queria compartilhar um pouco aqui. Na verdade, tudo começa com a globalização, por isso que perdeu a regionalização. Tudo é global, tudo pode. E essa coisa do consumo, né? Qualquer pessoa. Eu lembro quando tudo bem, eu tive o Facebook, eu falei para vocês, daí o que aconteceu? Você postava uma coisa lá, um dia chegaram assim para mim e falaram assim: você viu quantos likes você tem? Eu, like? Não sei o que é isso. Like, quem curtiu tua página? Eu falei, não, eu posto. Tô bem, tá tudo bom. Até hoje eu posto coisas, as pessoas comentam isso na política com horror. Eu não ligo porque estão comentando. Daí minha sobrinha sempre fala, tia, estão lá comentando. Ah, meu Deus do céu, olha, isso aqui na enquete, isso aqui é minha opinião, sabe? Fazia isso. Mas aí o que significa isso, né? Eu consegui 100K. Eu comecei a ver 10K. Eu consegui 1M. Você sabe o que é isso? 1K, 10K, 100K, 1M? Milhões de seguidores, sei lá o quê. É o número, tá? É a métrica que representa o número das pessoas que curtiram, né? Então, a sua página. Então, 1 milhão, 100 mil, K é 1.000, então 100 mil. Então, aí, lá no Instagram, conseguiu 100. Aí, eles são patrocinados. E a coisa do vender e do consumir é assim, a Delsa falou um negócio, e aí bombou a página dela, aí ela vai ser patrocinada. Aí a Mônica foi lá e falou outra coisa muito legal e tal,
bombou. Aí aquele patrocinador vai lá e pega a Mônica. Aí a Luísa vai lá e fala, o patrocinador vai lá e fala. Aí, de repente, vem as ideias colocadas e está assim, patrocinado. E vocês estão, a Delsa, a Mônica e a Luísa estão vendendo para aquele patrocinador, estão ganhando dinheiro, mas o pessoal não sabe. Só os mais antenados sabem assim. Ó, aquela pessoa falou assim, aí eu vi uma outra que falou, aí eu fui procurar, aprendendo, tá? Aprendendo com paciente jovem. Aí eu fui procurar quem estava patrocinando. Aí eu vi que quem estava patrocinando, a mesma pessoa que patrocinava fulano, Beltrano, me poupe, ainda ela falou, sabe? Eu falei assim, bom, ainda tem os inteligentes, eu tenho as pessoas, né, que vão atrás. Então, eu acho que tem isso. Mas eu tive que buscar o que é isso, né? Que tanta importância tem a curtida. E se não curte, as pessoas ficam morrendo porque não curtiu. Da depressão, né? Essa coisa é globalizada, eu falava aqui no grupo também, da Valéria e essa coisa que a série traz, mas assim, as comunidades, gente, se chegou uma TV, se chegou uma internet igual a do Elon Musk, vai chegar propaganda. Eles vão querer tomar Coca-Cola gelada, eles vão querer botar a camisa do futebol, eles vão querer o que a gente quer, porque aí está posto os desejos, que a gente nem tinha, mas descobriu que pode ter. Sim. Infelizmente, nós temos um tempo, está muito bom, mas nós temos que, né? Obrigada, pessoal. Agora vamos para o terceiro grupo. Terceiro grupo, Marilene, Geraldo. Geraldo não vai conseguir ir para o Spotlight, que não está aberta a câmera, tá? Ué, Luísa também não, só Valéria. Então, Valéria, será que pegou o avião? tá A Valéria aqui, tá entrou. aqui. Ai, Valéria está dentro do avião. Vou tirar meu Já som. está dentro da aeronave, a menininha. E Luísa Barros e Geraldo, Geraldo abriu. Lu, cadê você? Bom, a hora que ela abrir a câmera, eu ponho ela em Spotlight. Câmera ação. Vamos lá. Traz para a gente. A gente também não preparou nada, não. A gente só conversou mesmo. Então, vamos lá. Vamos na espontaneidade aqui. Aham. Pode começar, G, Luísa, quem... Então, eu quero falar uma coisa, porque quando a Maristela disse assim, tudo começou com a globalização, eu fiquei aqui pensando assim, gente, onde é que tudo começou? Eu acho que é uma boa pergunta, sabe, da gente pesquisar. Mas assim, como sabe, como assim, uma posição de buscar compreender, porque assim, é muita coisa na evidência, mas que quando você vai para a essência, não, sabe, tem muito mais coisa para entender, eu acho, sabe, do que apenas o que está aí, né, como a evidência. Eu acho que a globalização evidenciou muita coisa, mas a globalização não é exatamente a resposta, né? Porque assim, aquilo que a Delsa falou, a Delsa já me revoltei muito com isso, de chegar nos lugares e não encontrar mais, essa coisa assim pasteurizada geral, a gente, né, já faz tempo que a gente constata isso. Então, gente, olha, eu vou dizer um negócio, eu quero um pouco diferente, talvez até do que a gente conversou lá, mas assim, uma questão que tem me ocupado assim, é assim, é sobre o que que existe de humano em nós, e em muitos momentos que fez a gente perder, sabe, um pouco dessa dimensão do humano, da humanidade, sabe? E aí eu me lembrei de uma coisa que é assim, porque eu associo, eu acho muito interessante a gente entender essa interface da educação com a psicologia na formação da pessoa,
formação como sendo assim uma forma que delimita o ser, né? Nesse sentido. Formação não é para botar ninguém em forma, não, porque esses conceitos são importantes. Acho que o Valéria até levantou essa questão do conceito de sujeito também. A gente precisa, sabe, um certo cuidado com as palavras nesse sentido. Mas, assim, o que existe de humano em nós, ou o que existe tanto de desumano, entende? Aí eu lembrei, quando falou disso da globalização, que a Marcela falou, em 2010, de um relatório, né, um relatório de orientação da educação para o mundo inteiro, feito por uma comissão internacional, sem referência nenhuma teórica de qual era a base e a fundamentação daquelas criaturas lindas, divinas, que estavam ditando as normas para a educação a partir de interesses do capitalismo, e que se chamava assim, Educação, um tesouro a descobrir. Aí eu digo, não é por acaso que era um tesouro, né? Era uma fonte de ganhar dinheiro enorme, né? E aí eu penso assim que muito da desumanização que a gente vê nas relações tem a ver com essa vulnerabilidade que a gente tem hoje da escolarização, sabe, da educação básica, da concentração, sabe, o que a gente produz de humanidade, o que a gente produz de cultura, não está, sabe, mais acessível, seja porque a globalização tomou conta, seja porque as condições materiais não são acessíveis. Então, isso é uma coisa. Mas, para não dizer que eu não falei de flores, a gente conversou sobre os artigos como é que chama? O valor enorme, viu, para vocês, Luísa, e quem está coordenando, de trazer esse tema nesse momento em que eu acho que todas essas reflexões precisam se efetivar em alguma coisa, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? O Congresso vai ser um grande palco para a gente discutir o que a gente pretende fazer, né? Ou seja, o que está ao nosso alcance. E aí eu acho que a nossa ciência é uma grande fonte de possibilidades. E os artigos falam isso, né? Os nossos artigos das nossas autoras de hoje. Geraldo, Marilene, quero falar alguma coisa? Eu acho que eu escutando a Valéria pela segunda vez no nosso grupo, eu entendi um pouco mais do que ela tinha apresentado, e aí eu percebi esse lugar da pasteurização, da indústria cultural, da indústria da cultura de massa, né? E da globalização que vão meio que formatando, né? Já que a Luísa falou dessa questão da forma, né? Que a educação não é para formatar ninguém e que a gente precisa de achar esse lugar do eu, né? Esse eu que se constrói, se reconstrói, né? Moreniano faz muito mais sentido, né? Do que esse eu formatado, né? Pela indústria cultural de massa e pela globalização que vem dando com que todas as pessoas tenham a mesma cara, façam as mesmas coisas, gostem das mesmas coisas, né? E aí a gente perde muito da individualidade, o que é justamente esse lugar que vai ser trabalhado no Congresso, né? Então, era só isso. Então, eu concluí mais voltando para mim, neste mundo de diversidade, falo por mim, escrevi aqui até, vejo o mundo, o planeta, como uma escola, e a busca é me conhecer e ser e aprender. E eu me conheço e aprendo no espelho do outro. O que me incomoda no outro é que eu tenho que resolver em mim, é o que eu tenho de resolver em mim. Nas relações, eu me conheço, e eu preciso de todos, de toda a humanidade, com toda essa diversidade. Cada um me acrescenta. Obrigada. Voltamos agora, Valéria, Andréia. A Valéria acabou saindo mesmo, né? Eu fiquei aqui ouvindo e pensei assim algumas coisas, né? Uma das coisas que eu lembrei é quando o Moreno fala lá atrás, né, sobre eu juntei Moreno agora e o Charlie Chaplin, porque o Charlie Chaplin fala que nós não somos máquinas, né? E o Moreno vai questionar
exatamente, né, o que que vai ser o mundo com artefatos. Os artefatos cada dia mais estão nos invadindo, né? Ele fala assim, né, que é melhor a criança brincar com um cachorro, porque se ela apertar o rabo, o cachorro morde. Um artefato vai fazer o quê? Então, assim, eu me lembrei muito disso em tudo que está falando aqui. Lembrei uma questão também dos povos originários que tinha aquela coisa de roubar a alma, né? Eu falei assim, a nossa alma está sendo roubada, nossa alma já foi roubada. É, e aí me vem agora, né, quando a Luísa pergunta assim, né? Olha, essas coisas estão discutidas. Nossos artigos aqui são de 2012, né? Não é isso? De lá para cá, aonde nós estamos? Então, o que que a gente vai levar? Quando a Luísa coloca isso, era exatamente o que eu estava pensando. O que que a gente vai tirar desse congresso, desse momento aqui, entendeu? Para a gente poder levar, né? A grande fala do Krenak, né? Que a Marília entra no papel dele, a Silvana, sabe? Então, assim, eu dizem que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando muito emocionada com as coisas. Eu nunca fui uma pessoa de chorar, mas hoje em dia, algumas coisas me mobilizam muito e eu tenho muita vontade de chorar, né? Porque eu fico assim, com essa pergunta: o que que a gente faz com isso aqui? E eu termino assim. E agradeço vocês de estarem aqui comigo hoje. O Minha seu, querida Silvio. Graça, eu acho que a gente está fazendo coisas num ritmo lento, né? Porque eu venho falando da questão ambiental e da possibilidade do ecopsicodrama desde 2007. E precisou ter grandes tragédias, Brumadinho, acabar com o Rio Doce, e, enfim, 24, Rio Grande do Sul, para haver um despertar. Mas é assim que caminha a humanidade. Eu acho que a gente só, com muita vivência de dor, sofrimento e também de esperançar, né, como diria o Paulo Freire, é que a gente consegue fazer uma transição de pensamento. E isso eu acho que é uma tarefa de séculos. E, finalmente, eu acho que a gente. Eu lembro que na minha adolescência se cantava assim: Tempo de Aquarius, Aquarius, Aquarius. E aí a gente dizia: não, porque agora tudo vai mudar, vai haver paz consigo mesmo, com o outro, com o planeta. E dessa época juvenil, que já faz aí os seus mais de 50 anos, o mundo não despertou para o amor, né? E agora, pela dor, eu estou confiante que o mundo está começando a acordar, inclusive no movimento do psicodrama. Recomendo um artigo, tá, que eu escrevi na revista em 2019, em 2010, tá? Onde eu já fazia essas questões do consumo e que não plasmou, mas está plasmando agora. E gratidão às autoras e a quem mais uma vez dedicou aí a sexta-noite para estar tendo esse encontro. Gratidão. Sim. Eu quero só deixar a Valéria me mandou uma mensagem aqui agora, mandando um abraço para todo mundo,
que infelizmente o embarque começou e não foi possível continuar no Zoom. Ela faça uma boa viagem. Eu deixei também uma mensagem para ela lá no chat, e ela nos deixa a mensagem, né, de que no Congresso a gente possa retomar todas essas reflexões, que o que estamos vivendo agora, aqui hoje, né, seja um aquecimento para a gente retomar os temas e pensar. E aí eu queria compartilhar uma coisa que não deu tempo no nosso pequeno grupo, né, que é o seguinte: eu reencontrei um conceito que faz muito sentido, que é o sofrimento ético político. Nós, na nossa linguagem, preocupados com a dimensão da subjetividade e da intersubjetividade, falamos de sofrimento psíquico, né? Mas quando você traz a ideia de sofrimento ético-político, nos pega nesta dimensão de cidadãos planetários, né? Nos pega no âmago nesse sentido. E não tem como a gente não ter que lidar com as dores e também poder reconhecer na dimensão da temporalidade, da historicidade, que nós estamos num caminho, né? Estamos a caminho de algo que possa resgatar valores, né? Que permitam a vida sobre a Terra. E eu queria compartilhar que hoje eu tive a chance de fazer um trabalho junto a professores da Secretaria Municipal de Ensino aqui de São Paulo, paulistana, tá? Prefeitura de São Paulo. E eles estavam realizando a 10ª jornada, foram 4 dias, hoje era meu momento de estar com o grupo, e foi muito significativo. Antes da minha palestra, ou de qualquer palestrante que foi convidado, eu chamei de palestra oficina, porque é claro que eu tinha que mexer com alguma coisa vivencial, depois eu conto. Mas o mais importante foi o depoimento de uma escola da prefeitura, gente, que vai na linha da esperança e da gente trabalhar na capilaridade, né? Não dá para dar murro em ponta de faca e você derrubar o Estado. Nossa geração já aprendeu isso. Você muda com violência, instala violência. Como é que a gente trabalha na capilaridade? E o depoimento estava a diretora, a coordenadora e 3 professoras, contando um projeto lindo relacionado à educação infantil. Elas montaram uma atividade, porque a escola tem um parque bonito junto, de levar as crianças para o parque, observar o gramado. Acontece que tinha chovido, as crianças não estavam interessadas em olhar o que elas queriam mostrar. As crianças foram para as poças de lama e fizeram um show de 3 a 5 aninhos, a alegria de brincar com a lama. Vejam a mudança da cultura, no sentido de que na educação tradicional tinha que ficar disciplinado, limpinho, chegar limpinho e voltar limpinho. E elas abriram este espaço para a criança explorar, e numa presença muito amorosa, né, de dar uma outra dica, mas deixando a exploração. E como eles se observavam entre si, até um experimentou pôr o pezinho, a outra pôs o pezinho mais para frente, aí põe a mão, a outra levou uma colher para experimentar a água, outra empurrou o carrinho, foi até um pouquinho e voltou, e depois avançou. A beleza do reencantamento com o mundo, né, que a educação pode possibilitar, e, ao mesmo tempo, alimentando profundamente essas educadoras que depois trabalharam com os pais o sentido do trabalho. Veio depois, se abriram ao emergente, não estava no planejamento, e conversaram com as famílias que estavam preocupadas, como que deixou meu filho brincar na lama, que raio de escola é essa? Conseguiram fazer o trabalho com os pais, tá? E hoje já faz parte do planejamento quando chove. Então, no sentido de abrir esta possibilidade. Então, parece tão pequenininho, mas acho que a gente tem a chance de atuar no micropolítico, né? Na medida do possível, a gente fazer as parcerias com os nossos sindicatos, associações e tudo mais, porque eu não vejo ninguém de nós se candidatando. As eleições estarão aí. A gente não é projeto de vida nosso, né? Estar no comando macro. Então, para a gente poder elaborar esse sofrimento ético-político, acho que hoje
compartilhando, a gente pôde trazer um pouco mais de potência para todos nós, né? Isto não dirime as dúvidas, as questões, mas a gente está junto, e eu acho que isso é muito alimentador. Eu nem vou contar, porque não tem mais tempo, do que eu aprontei, né? Porque eu ajudei-os a revisitar a criança interna, contaram cenas, trouxeram cenas. Aí eu botei o povo para discutir na cadeira vazia, com personagens que estavam ligados. Foi muito gostoso. Aí entra a nossa expertise, né? De lidar, mesmo no contrato socioeducacional, com a temática delicada, em que afeto, cognição e corpo estão juntas, né? Então, achei que era gostoso poder compartilhar para dar mais sentido para o nosso esperançar, né? Que é crítico, que é reflexivo, e a gente é da resistência. Eu vejo assim: somos da resistência, e nisso ninguém larga a mão de ninguém. É chavão, mas faz bem. É isso mesmo. É, Ainda bem que dói, né? Você já pensou? Estou pensando aqui agora, ressignificando as minhas lágrimas. Ainda bem que dói. Eu acho interessante você falar que dói, dói mesmo, e pegar um pouco da fala das séries, no sentido que ela, né? Para mim, Aquários, ela vem com uma outra proposta. Aquários é a época o desmascaramento, tudo cai. E a gente tem visto isso assim muito. Ah, o sujeito que era assim cai. Ah, o sujeito que pregava está abusando dos fiéis. Ah, não, não, não. Então, nós estamos, para mim, Aquários vem para desmascarar. E desmascara um pouco aquilo que a gente não sabia. Esses dias chegou para mim um postzinho que eu achei sobre escova de dente. Gente, escova de dente. Vocês já pensaram quanto escova de dente? Você usa 3 em 3 meses, tem que trocar a escova. Não acaba a escova de dente. Aquilo me impactou de uma forma. Eu falei, Jesus amado, tudo bem que era a propaganda do cara que está fazendo a escova de bambu, mas ele já está fazendo a escova de bambu, sustentável. Mas me impactou tanto o que uma escova de dente faz, porque se você tem 5 pessoas na família, são 5 escovas, vezes 3 meses, né? Quantas escovas não? Ele põe a conta. Eu falei, gente, eu nunca pensei em escova de dente, plástico, plástico, plástico. E aí ele vai falando que vira microplástico, depois de 1 milhão de anos vira microplástico, e a gente está ingerindo microplástico. Vocês sabiam? A gente não sabia até pouco tempo. Agora a gente está sabendo que a gente ingere microplástico, a gente ingere quando bota lá no forno de micro-ondas coisas de plástico. Eu acho que, sim, a esperança está assim, que vão aparecendo coisas. Olha, Então, onde a gente põe o lixo? Maristela, deixa eu te cortar, porque eu sou ativista, né? Se as pessoas usarem só roupa 100% algodão, ajuda bastante a não matar peixinho dos acrílicos, dos sintéticos que vão para a máquina, para o tanque, para os rios, e alimenta os animaizinhos com plástico. Então, vamos pôr a bandeira do algodão? Porque é interessante que você fala assim, que em 2010 você já falava, 2007 e tudo mais, mas, assim, muita gente não via, mas não via. A gente ouvia, mas não ouvia. Eu acho que tem essa questão, a gente ouve, mas não ouve. E, de repente, quando isso começa a aparecer, quando começar a aparecer que o globo terrestre, jogar lixo lá fora da onde? Opa, aquilo impacta. Tem muita coisa impactando, né? E as crianças também, apesar... Tem toda a questão da tecnologia que traz essa questão do consumo e da manipulação, mas também tem um outro lado que traz assim, informação, como a amiga acabou de falar, que as crianças estão mais querendo consumir mais, mas elas já sabem o que elas querem consumir, né? Tudo bem, tem 1000 propagandas, daquelas propagandas, eu quero o que é melhor. Então, a gente está nesse momento. Eu quero agradecer imensamente o convite. Eu fiquei muito feliz, Luísa. Me fez, assim, voltar. Sabe, quando você está afastada, 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 e um movimento faz você fazer, opa, estou aqui de novo. Já entrei em contato com a Graça, sabe? Às vezes entro em contato com ela, mas fica tudo meio longe. Eu falei, epa, né? Eu vou no congresso, vamos ver o que tem, o que pode ser feito. Assim, me deu uma energia. E isso foi muito bacana.
E isso foi através da onde? WhatsApp, celular. O nosso contato, a nossa discussão aqui, internet, né? A gente está falando das tecnologias, esse impacto. Alcione, eu quero teu telefone, eu quero trocar com você umas figurinhas, Agora, a sabe? gente tem que pensar também que isso daqui é alguma coisa sustentável, né? A questão, por exemplo, do Congresso Online. O Congresso Online, ele é sustentável, e por isso ele é tão importante para o mundo de hoje também. É. É, e nos faz encontrar, né? Porque antigamente a gente encontrava só nos congressos, né? Agora a gente pode encontrar em momentos assim também. Então, nada é tão ruim, né? Não, As nada é coisas tão ruim, boas, não. tudo tem os dois lados, então a gente tem que ir para o lado bom da história, né? A gente tem que estar, sabe, aquela assim, eu estava lá na luta, eu estava resistindo, eu estava. Tem os lados, né, que você pode escolher, pelo menos eu acho que ainda a gente pode escolher alguma coisa. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que está aqui, a quem trocou, a Valéria que trouxe o texto dela, né, que casa aqui. Muito obrigada. Eu coloquei os recadinhos da Valéria aí no chat. Então, estamos satisfeitos. Satisfeitíssimo. Eu queria Oi, ouvir Maria a Maria, Célia. mesmo ela tendo chegado só no final. Beijo, Maria Oi, Célia. Maria Vamos ver. Célia. Tem um recado Bom, muito importante da Valéria, viu, lá no chat, que tem a ver com o que a gente falou aqui. deixa eu Vamos ler. produzir para o Congresso. Pode ler, Luísa, por favor. Cadê? Eu não tô achando, peraí, tá muito alto. Tem um da Marília, mas é antigo, deixa eu ver que eu olhei de cima. Uai, não é possível que saiu. Não. Não, tá Não tô aqui, eu posso achando. ler. Vou Eu posso ler, ler. então, leia, Graça. Eu quero reiterar a minha esperança em que sigamos, como hoje, refletindo, debatendo na busca de um mundo mais humano para todos, todas e todes. E o convite para que o debate seja nos grupos do Congresso que tratam de todos estes temas que debatemos aqui hoje. Isso eu já não tenho. Esse pedaço Então, não entrou assim, para mim também. É porque eu não tinha dado enter nele. Ah, Tá. agora sim, o convite para que o debate siga nos grupos do Congresso. Perfeito, acho que é isso. Como é que a gente pode, juntos, né, se potencializar e lembrar que somos centelhas? isso. Assim, eu acho que com esse sentimento e esse alerta que precisamos continuar falando como psicodramatistas, como seres humanos, sobre isto e sobre o impacto disso na vida do nosso país e do mundo, da Terra e do universo, né, do consumo, e a gente precisa continuar falando e pensando ações, mesmo que sejam pequeninhas ali, porque elas vão produzindo coisas. Levar para o Congresso essa discussão, eu acho que foi bem bonito essa revista, esse tema, os artigos. Eu agradeço muito às autoras que o esforço de Valéria de se esforçar por estar aqui. E quem não lê os artigos, eu convido que agora que viveram, leiam, porque fica muito interessante. Eu leio antes, mas eu já li depois, e é muito bacana também, tanto ler antes como ler depois. Então, eu acho que os artigos são muito interessantes, muito ricos e aprofundados. Então, eu acho que é bem interessante visitar esses artigos e visitar a revista, mas em especial nesse momento, esses dois artigos, que apesar de serem de 2012, são de hoje, né? Sim. Assim, e que a gente possa pensar sempre sobre essas temáticas. E aqui a gente encerra, né, Andréa? Mas, de novo, eu preciso, que eu não agradeci, mas eu agradeço no final, às criadoras desse espaço, né? Desse espaço de fazer ciência, que é o que a gente propõe na Revista Viva.
a partir dos artigos da Revista Brasileira. Então, a Leila aqui e a Heloísa Fleury, que pensaram este espaço, que iniciaram e que produziram este espaço, que é um espaço bastante moderno de se produzir ciência, e que cada reflexão que tenha feito aqui se transforme num artigo, que seja publicado na revista, que a gente agradece, porque eu acho que tem muita coisa, e talvez esse espaço um aquecimento para que a gente escreva e publique e pense sobre essas temáticas e outras. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, em Luísa, especial a Maristela, Próxima. a Graça e a Valéria, e a Andréia, Luísa, que eu sei que ela está muito cansada. ô Luísa, deixa eu dar um spoiler também do meu artigo na primeira revista Viva de 2019, Sim, que tem uma interface bem grande com esse tema, e outra na revista Comum, do primeiro semestre de 2010, que eu relato a metodologia lá do trabalho com 124 pessoas. Fica aí, porque eu não sou muito marqueteira, né? No Face Group, eu estou num caso sério, casada há 37 anos, moro numa cidade que não é onde eu estou, e nunca, jamais, vocês verão da onde é a minha foto. Então, vamos aprender a resistir a essa plasmagem da empresa Meta, que está nos consumindo a maioria das pessoas no mundo. Desculpa, falei, é que vai acabar minha bateria também. Beijo. tá? Beijo a todos, boa Obrigada, noite, muito Luísa. obrigada. Obrigada, gente. Quer falar Beijo. alguma coisa, Tchau, André? tchau. Nem Até o fala. congresso. Espero Algumas pessoas eu encontrei presencialmente nesse último mês, a Delsa, a Maria Célia, quem mais que eu encontrei presencial? Eu, né? Marília, isso, trabalhamos juntas. Estou procurando aqui. O que vocês fizeram? Agora eu quero saber. Nós fomos para a PUC, eu fui para a PUC com a Marília, nós fomos para o Andréia lançamento já do tirou de livro. gravação? Já parou de gravar? Não, mas não tem problema, Graça. Tá bom. É A gente mesmo. corta, vai ter que cortar o intervalo. A despedida vale. Mas, E Séries, eu aquela falei hora eu fiz, eu rapidamente. fiz Mas no aquele online é canto. uma delícia, né? O que eu queria só completar é que a gente encontra presencial, é claro que eu prefiro abraçar, queria abraçar a Luísa Barros faz um tempão, né? Que a gente não encontra. Alcione, a gente fala mais, até entra em algumas discussões aqui. Mas é isso, eu acho que são coisas tão diferentes Então, também, vamos né? marcar uma cerveja semana que vem em São Paulo, tá tudo Vamos! Oxi! Bora! Quem vier para São Paulo, me avisa. É uma delícia poder encontrar quem está por aqui também. Incluam nessa! Aqui, ó, chama, hein? Olha lá, olha que São Paulo, viu, senhora? Então, uma delícia. Estou muito cansada mesmo, mas beijo em cada. Gente, olha, é Beijo. muito gostoso estar aqui sempre, viu? Parabéns aí, viu? Luísa, Delsa, Andréia, pela FEBRAP, Graça da condução e as autoras. A gente está com uma vontade de pegar o artigo para ler, viu? Não vou conseguir fazer hoje, mas que está na cabeça, tá. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Tchau, tchau, tchau. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, Até São obrigada. Paulo. Obrigado pelo convite.